alunos, tudo bem com vocês? Olá, segundo ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão da quantidade de matéria. E essa semana, a atividade de química é para você estar fazendo cálculo envolvendo quantidade de matéria. O que é a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é o também chamado de mol. E o que é o mol? Pelo sistema internacional, o mol tem essa definição: quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 12 gramas de carbono. Mas o que é isso? Eu não entendi nada, professor. Pois bem, então o valor de mol, esse mol, ele tem um valor fixo, que é chamado constante de Avogadro. E quanto vale esse valor de mol? Então, o valor de mol, tá dando para ver aqui, gente? O valor de mol, ele está relacionado à quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 entidades ou partículas. E o que são essas entidades quando eu falo? Essas entidades aqui dentro da química, então eu estou falando de átomos, de moléculas, íons ou elétrons. Então qualquer coisa que eu estiver falando aqui dentro da química, quando eu falar um mol daquela coisa, ou do átomo, ou do elétron, eu estou me referindo a essa quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Esse valor é um valor fixo, ele não muda. Assim como a gente tem no nosso dia a dia a dúzia, a dezena, dúzia, todo mundo vai lembrar 12 unidades. Não importa de que seja de melancia, de ovo, de feijão, é sempre 12. Então o mol, não importa do que eu estou falando, ele vai ser sempre 6 vezes 10 elevado a 23. Ah, professor, e esse 10 elevado a 23? É porque é um número muito grande, então a gente utilizou potência de 10 para enxugar esse número e ficar mais fácil de fazer as contas. Porém, não se preocupe que o 10 a 23 vocês não vão ter que multiplicar, dividir, não vai mudar, vai deixar o 10 a 23. E aí, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, exemplo 1 aqui, ó. Quantas moléculas existem em 5 mol de água? Então, eu tenho uma quantidade de água, 5 mol, e eu quero saber quantas moléculas tem ali dentro. Para resolver isso daí, nós vamos utilizar regra de 3. E a regra de 3 simples, aquela regrinha da Xuxa, né? Multiplica invertido. Como que nós vamos montar isso daí? Sempre a gente vai estar iniciando com o valor padronizado que nós temos. Qual é o valor padronizado? O valor de 1 mol. Então, esse valor aqui, ó, 1 mol é o valor padronizado que eu tenho. Eu sei que 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu vou lá. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu estou falando de moléculas, então eu coloquei moléculas aqui. Se eu estivesse falando de átomos, eu colocaria átomos, elétrons, íons, depende. E eu estou pedindo quantas moléculas. Então, a minha pergunta, o X é a minha pergunta. Se as moléculas está aqui do meu lado direito, então o meu X é aqui, ó. Para quantos mol? Para 5 mol. Tá vendo que aqui em cima é mol? Então, aqui embaixo também vai ser mol. Então, 5 mol tem X moléculas. Regrinha da Xuxa, regra de 3, regrinha da Xuxa. Como é que nós vamos fazer? Multiplicando invertido, ó. 1 vezes X, X. E 5 vezes 6. Então, aqui eu tenho 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. O 10 a 23, ele vai permanecer. Eu só vou multiplicar esses dois, ó. 5 vezes 6. Então, o meu X vai ser igual a 5 vezes 6, 30, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, está aí a quantidade de moléculas que eu tenho em 5 mol de água. O exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho quantos mol estão presentes em 36 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Então agora eu quero a quantidade de mol. Então vamos lá. Iniciando, sempre eu vou iniciar com o meu valor padrão. Meu valor padrão é o valor de 1 mol. Então 1 mol
tem 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui eu estou falando de átomos, então agora é átomos. Então eu tenho 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Eu perguntei quantos mol, é assim mesmo, tá, gente? Não tem plural. Quantos mol estão presentes em 36 vezes 10 a 23? Então, 36 vezes 10 elevado a 23 átomos, eu quero saber quantos mol isso equivale. Mesma coisa, regrinha da Xuxa, multiplicando invertido. Então, nós vamos multiplicar invertido. Aí aqui tem uma diquinha para vocês. Eu tenho 10 a 23 em cima e 10 a 23 embaixo. Multiplicando isso aqui invertido, depois um vai ser dividido por outro. Então, toda vez que eu tiver 10 elevado a 23 em cima e embaixo, nós já vamos eliminar, porque no final, um 10 a 23 vai ser dividido por outro. E na regra da matemática, né, o número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, eu já vou eliminar esse 10 a 23, ó. 10 a 23 e 10 a 23. Só posso eliminar esse 10 elevado a 23 se eu tiver ele duas vezes, em cima e embaixo. Do contrário, a gente não pode eliminar, ele vai aparecer na resposta final. Ele tem que aparecer na resposta final. Então, vamos lá, ó. Então, agora eu só vou trabalhar com 6 e com 36. Olha como já facilitou. Então, eu tenho, multipliquei 6 vezes x, 6x. E isso vai ser igual a 36 vezes 1, 36, ó. Como que eu vou fazer agora? 6 está multiplicando x, então eu isolo x, 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 é igual a 6, então x é igual a 6 mol. Então, a minha resposta agora, 6 mol. Eu tenho 6 mol de sódio naquela quantidade de átomos, beleza? Além do mol estar indicando ter esse valor em partículas, átomos e moléculas, o valor de mol também, ele serve para transformar aqueles valores que eu não consigo pesar, unidades de massa atômica, em unidades de grama. A gente chama de massa molar. É a massa contida em 1 mol de substância. Então, eu tenho também que 1 mol de qualquer átomo ou qualquer molécula, ela vai equivaler à massa do átomo ou da molécula. O que é isso, professora? Então, por exemplo, eu falei do sódio aqui em cima. Se a gente olhar na tabela periódica, o sódio, que é o Na, ele tem massa atômica de 23 unidades. E aí eu peço para você assim, pesa para mim 1 mol de sódio. Como eu vou pesar? 23 unidades eu consigo pesar? Não, não existe balança para isso. Mas existe balança que pesa grama. Então, quando eu uso 1 mol, eu vou transformar esses valores, que é unidade de massa atômica, para grama. Então, 1 mol de sódio, 1 mol de sódio tem 23 gramas. Então, o valor de mol, quando eu estou falando de massa, de valor em grama, né, massa que a gente pesa na balança, equivale à massa do átomo ou da molécula. Então, se eu tenho uma molécula de água, então 1 mol de água. A água é o H2O. Nós já calculamos a massa da molécula. Então, eu tenho que o hidrogênio é 1 vezes 2 mais 16 do oxigênio. Então, isso daqui dá 18. 1 vezes 2, 2, mais 16, 18. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. Então, se eu quiser pesar 1 mol de água, eu consigo? Consigo. Coloco um copo, coloco água, ponho na balança. Quando der 18 gramas, ali eu tenho 1 mol de água. Então, é uma outra forma. A utilidade do mol, ela é essa, transformar as unidades microscópicas
em unidades macroscópicas que a gente consiga fazer cálculo e trazer para o nosso dia a dia.